Para começar, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, passou a centralizar diretamente com as Forças Armadas as discussões sobre mudanças nas regras das eleições. Moraes fez 2 reuniões com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, desde que assumiu o TSE em 16 de agosto. Ambas as portas fechadas e sem que houvesse o registro em ata, o que tem gerado divergências entre militares e integrantes do TSE sobre os pontos tratados. Isso já não era para ter sido resolvido, Felipe? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Marco. Primeiramente, é bom deixar claro que essa interferência das Forças Armadas, do Ministério da Defesa no processo eleitoral no Brasil é mais um devaneio e absurdo do bolsonarismo. Mas a verdade seja dita, né? Quem começou com esse equívoco, né, foi o ministro Barroso, que convidou as Forças Armadas a fiscalizar o processo eleitoral. E quando eu digo que isso é um equívoco e um absurdo, eu falo do ponto de vista jurídico, né? Porque existe uma lei federal que rege e organiza o Poder Executivo Federal, em que no artigo 27, né, quando fala das competências do Ministério da Defesa, não há nenhuma competência que as Forças Armadas e o Ministério da Defesa pode fiscalizar, de alguma forma, as eleições, nem mesmo relacionada a crimes cibernéticos, né? O que é um absurdo. Quando a lei fala uma coisa e você faz outra, isso se chama desvio de poder, né? Marco Antônio. Boa noite, William, Felipe, boa noite à audiência da Jovem Pan. Bem, se a gente for falar de ativismo judicial aqui, o Felipe vai me perdoar, mas ele está indo no lugar errado. A atuação inteira do Supremo Tribunal Federal nos últimos 3 anos tem sido de maneira completamente ostensiva do ponto de vista de militância dos juízes. Eu até brinco, William e Felipe, que eles tinham que fundar uma ONG, sair da magistratura, né, sair do cargo, pede para sair, funda uma ONG, uma entidade associativa sem fins lucrativos e vai militar em prol da causa que você quiser. Agora, o lugar de juiz, militante, juiz ativista, é uma bizarrice. Não é o Poder Judiciário, muito menos o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Quando você pega, por exemplo, a legislação eleitoral, não tem nada, absolutamente nada que desabone a integração e a cooperação entre órgãos que podem sim e devem propiciar o elemento segurança jurídica e previsibilidade aos brasileiros. Não existe essa pseudo-proibição. Você tem sim a possibilidade de, para permitir que as eleições sejam mais transparentes, permitir um escrutínio melhor, mais aberto para a população brasileira, é importante sim que os órgãos e que as entidades se integrem para propiciar esse elo, né, de segurança e previsibilidade para a população. Lembrando sempre, Felipe, que o ônus da transparência é do TSE. O TSE tem sim o dever de ser sempre mais transparente para gerar confiança das pessoas no pleito eleitoral. A diferença, por exemplo, o Fachin, ele não admitia esse tipo de conversa. E tem até uma fala dele que ele apontava, né, que ele não aceita nenhum tipo de interferência. Eles podem colaborar, mas não intervir nas eleições. O Alexandre de Moraes já propõe esse bate-papo, enfim. Alexandre de Moraes mais maleável, mais técnico e aceita discutir os problemas que nós temos hoje ou com as dúvidas que nós temos em relação às urnas? Nós que eu digo, aqueles que questionam o sistema. Eu acredito o seguinte, eu realmente acredito que não é função dos militares, das Forças Armadas, do Ministério da Defesa interferir no processo eleitoral. Eu já discordo completamente do Marco. Não, né? Tem interferência a legislação é clara. Não tem nada a legislação é clara. O Marcos colocou muito bem aqui, o lugar de juiz é julgando. Nem o lugar de militar é onde, Marcos? Não, mas você está ignorando... no processo eleitoral brasileiro? Mas você está ignorando uma questão óbvia aí, que é, do ponto de vista de inteligência, as Forças Armadas possuem o melhor pessoal, a melhor equipe para propiciar, para providenciar esse tipo de serviço de fiscalização das urnas, de fiscalização do aparato que está sendo utilizado nesse pleito eleitoral, que são, sim, urnas antigas, defasadas, e tem pior, o discurso e a militância dos ministros que gera ainda mais suspeita. Então, é importante que essa integração ocorra, é importante que essas reuniões não sejam realizadas a portas fechadas. Quer dizer, isso vai levantando cada vez mais a desconfiança das pessoas, e que é válida.
Nós temos o direito de desconfiar do pleito eleitoral. Afinal de contas, a gente está transferindo por meio do voto muito poder para quem vai nos representar. Não tem nada mais justo do que isso. Ô, Marco, tem uma questão muito clara, na minha opinião, e muito simples, né? Existe o princípio da legalidade, né? A administração pública tem que atuar e agir de acordo com a lei. Não há nenhuma lei que dê competência ao poder, aos militares e ao Ministério da Defesa para interferir no processo eleitoral do Brasil, né? Pelo contrário, não tem. Quando você usa um aparato, servidores públicos, militares ou civis, para fazer algo que a lei não permite, isso é desvio de finalidade que tem que ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, sim, no final das contas. Felipe, não tem, só um ponto que é importante, não tem absolutamente nada de ilegal nesse ponto, até porque quem tem a competência para dirimir questões normativas é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que sim baixou normas nesse sentido, chamando essa comissão intitulada de Comissão da Transparência e providenciando todas as normas infralegais para permitir que as Forças Armadas participassem desse momento. Então, a partir daí, a validade já é indiscutível. Não tem mais que discutir a validade. Isso não é ativismo.